Olha, esse vídeo é para líderes iniciantes, então você que já é o meu seguidor antigo aqui no canal, já pode sair do vídeo se você for um líder experiente, porque esse vídeo aqui não é para você, tá bom? Os outros são, mas esse vídeo é para líderes iniciantes, combinado? Você que é um líder iniciante, eu quero compartilhar contigo a minha experiência em liderança, o que eu passei quando eu fui colocado a primeira vez à prova, ou seja, em uma posição de liderança. Então será muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso vídeo de hoje. Quero falar 3 estratégias que eu tomei para conseguir superar o medo de liderar pela primeira vez. Muitos de vocês me procuram aqui no YouTube e também no Instagram para saber o que fazer para liderar as pessoas com eficácia, com eficiência, e muitos de vocês demonstram muito medo em assumir uma equipe. Eu canso de receber mensagens aqui do tipo: Murilo, fui promovido, e agora? Murilo, fui promovido, não sei se dou conta, né? Então, bora conversar aqui sobre o que eu fiz nessa época. Eu vou te dizer 3 estratégias que eu usei. E olha, eu tinha medo de liderar, hein? Eu tinha medo de liderar. A primeira liderança que eu assumi foi aos 17 anos. Eu era analista de departamento pessoal. Nós tivemos que contratar mais pessoas, então eu me tornei coordenador de recursos humanos. Aí nós trouxemos uma pessoa para departamento pessoal e uma pessoa para segurança do trabalho. Então eu passei de líder de si mesmo para líder de outras pessoas. Chegaram 2 pessoas para liderar. Eu tinha apenas 17 anos, então tem esse componente também de imaturidade para sentir medo. Então, veja bem o que eu fiz para começar a perder esse medo de liderar. A primeira coisa que você deve fazer é buscar conhecimento com consistência. Você tem que ter consistência para buscar conhecimento. Não é você vir para um vídeo de YouTube como esse aqui e depois achar que pronto, já tirei a minha dúvida, agora eu sou um bom líder. A liderança é um caminho que nunca termina. Você está sempre evoluindo, você está sempre amadurecendo. Eu já estou nessa vida como líder há quase 20 anos, como líder. Eu já me dedico exclusivamente à formação de novos líderes há 14 anos e eu nunca paro de aprender. Todos os dias eu tenho um insight novo, todos os dias eu tenho uma experiência diferente, uma experiência nova, que eu não sabia como lidar antes. Então o que eu comecei a fazer naquela época? Eu comecei a pesquisar tudo sobre liderança. YouTube naquela época, esquece. YouTube naquela época não tinha nada disso. Então a fonte para aprendizado, ou eu fazia cursos presenciais, e eu comecei a fazer muitos, ou eu lia artigos. Então eu comecei a ler muitos artigos sobre liderança. Todos os dias eu chegava pela manhã lá na empresa, antes da minha rotina começar, eu estava lendo. E olha só, naquela época eu ficava na dúvida, será que eu estou fazendo certo? Será que eu tinha que estar trabalhando ao invés de ler? Hoje eu entendo que a leitura, a preparação já era parte do meu trabalho como líder. E foi aquilo que começou a me dar uma base para perder o medo. Ora, do que você tem medo? Do que você não sabe. Imagina se você é convidado de um dia para o outro a dar uma palestra para 500 pessoas. Imagina, de um dia para o outro. Imagina que é um tema que você não domina. Imagina que é um público que você não conhece e que é um público que também não conhece você. Você ia sentir medo? Ora, eu mesmo ia sentir medo. Eu provavelmente não ia aceitar. Agora, vamos imaginar outra situação? Se foi convidado a dar uma palestra para 500 pessoas, você já fez isso antes, você conhece o público conhece você e você domina o assunto que você vai falar. Você ia sentir medo? Ora, sempre que você vai subir um palco para 500 pessoas, você sente aquele friozinho na barriga, mas não é medo, é ansiedade de fazer o seu melhor, não é? Então, o conhecimento é a base que muda tudo. Quando você domina o assunto, você tem segurança para agir. Esse foi o primeiro pilar que eu comecei a construir na minha carreira e que hoje eu vejo que deu certo. Tá? Essa é a minha sugestão primária. Você tem que começar a entender sobre liderança. Compre livros, leia artigos, roda o meu canal do YouTube aqui do início ao fim. Ontem mesmo eu recebi um depoimento muito legal aqui do nosso canal
que a pessoa falou que passou o dia todo assistindo os meus vídeos do YouTube. Domingão, ao invés de maratonar a Netflix, ela maratonou o meu canal do YouTube. Olha, você olhar o meu canal do YouTube, os conteúdos que nós temos aqui, você tem quase o MBA aqui de liderança. Então comece a pesquisar, não precisa ser só eu, pesquise fontes de liderança e comece a se desenvolver. Segunda estratégia que eu usei, e essa aqui é uma coisa controversa, acho que é difícil as pessoas entenderem isso na primeira vez que eu falo. Mas para perder o medo de liderar, você tem que se interessar profundamente pelas pessoas. Você tem que estar realmente interessado em contribuir com elas, em fazê-las melhor. O problema é que a maioria dos líderes não estão realmente interessados em ajudar as pessoas a serem melhores, porque eles não estão interessados sequer em melhorar a si mesmo. Essa é a verdade. Então a pessoa acha que liderança é ela sentar, ou sei lá, se ela fica em pé no posto de trabalho dela, tanto faz, mas ela acha que ela chegar no trabalho, delegar as tarefas e ir lá ver se a pessoa fez. Ela acha que liderança é isso. Não, isso não é liderança. Isso é uma pequena parte da liderança chamada delegação e acompanhamento. Mas a liderança é relacionamento. Você não se relaciona de uma forma real e honesta sem se interessar pelas pessoas. O interessante quando você começa a se interessar pelas pessoas é que você tira o foco de você. O que é o medo? O medo é quando você está focado demais em si mesmo. O medo é quando você esqueceu da mensagem que você precisa passar, do resultado que você precisa entregar, e você está olhando para você mesmo. Olha o que vão pensar de mim, olha e se eu errar. Nota? Então esse interesse real por ajudar as pessoas. Quando eu falo de amor no ambiente de trabalho, todo mundo fica assustado com essa palavra. Olha, não pode misturar amor com trabalho. Mas como não, meu Deus do céu? A vida humana, o alimento da vida humana é o amor ao próximo. Ainda mais quem você lidera. Quem está diante de você ali sob a sua responsabilidade. Então esse é o segundo ponto. Se interesse de verdade pelas pessoas. Essa foi a estratégia que eu usei. Comecei a esquecer um pouco de mim e colocar o foco na pessoa. E por último, e talvez ainda mais importante, se você quer ser um líder de verdade, ter sucesso de verdade, você vai ter que ter uma coisinha chamada ambição. Napoleon Hill, na minha opinião, um dos maiores autores do desenvolvimento pessoal. Napoleon Hill diz o seguinte: não existe remédio para a falta de ambição. Eu concordo plenamente com isso. Eu, como aqui o seu facilitador, o seu professor de liderança, o seu mentor, eu posso tornar a sua vida mais difícil. Porque eu vou exigir mais de você, eu vou falar que você tem que ler mais, tem que fazer mais curso, você tem que levantar mais cedo que os outros, não é? Eu vou falar que você tem que pagar o preço pelo sucesso, fazer o que você não quer fazer, mas você tem que ser feito. Eu vou falar tudo isso para você. Você só vai pagar esse preço se você tiver ambição. Senão você vai fechar esse vídeo e falar: não gostei desse cara não, eu quero sucesso aqui caindo no meu colinho, né? E a pessoa vai se iludir o resto da vida dela, vai ficar jogando o joguinho lá, porque no joguinho ela consegue ganhar, tá? Sem ter que pagar o preço. Na vida real não. Então, ambição é isso, é o que te faz pagar o preço. Um líder que quer crescer, que quer ter sucesso como líder, precisa aprender a pagar o preço. Isso é o cultivo da ambição. Então, naquela época, eu comecei a olhar para a minha vida e a pensar: onde eu quero chegar? Quanta grana eu quero fazer? Qual é o tipo de vida que eu quero ter? Naquela época, lá, aos meus 17 anos, dos 16 para os 17 anos, a minha primeira posição de liderança, nem passava pela minha cabeça quanto dinheiro eu queria fazer. Passava pela minha cabeça as coisas que eu queria ter. Então eu via a vida de algumas pessoas que ganhavam bem e outras que ganhavam mal. Eu via a realidade daquelas pessoas. Tá? Eu comecei a pensar o que era essa vida aqui. E para essa vida aqui, eu vou ter que pagar o preço que ninguém está querendo pagar. E é isso que sustenta, então, os outros dois pilares, na minha opinião, é você ter ambição de crescimento. Não dá para crescer dentro de uma empresa, não dá para crescer, na minha opinião, hein? Sou suspeito para falar, porque o meu legado nesse país é falar sobre liderança, então sou suspeito para falar. Mas para você crescer
na vida ou na empresa, você tem que aprender a liderar. Chega uma hora que você só tem 2 braços e 2 pernas, você não consegue executar além daquilo que você já está fazendo no seu limite. Você precisa de gente com você, gente que acredita na sua visão, gente que acredita no seu trabalho, na sua competência, então quer trabalhar com você. E o líder faz isso. O líder, as pessoas querem trabalhar com ele. Quantas vezes eu já ouvi pessoas me dizendo que gostariam de trabalhar comigo? Então, essa é uma evidência de que você está liderando bem. Porque ela começa a ouvir as pessoas que são lideradas por você e começa a perceber, olha, eu quero trabalhar com essa pessoa. É uma evidência de que você está mandando bem. Então, essas são as 3 estratégias que naquela época me tiraram de uma zona de insegurança e confusão completa, porque naquele momento eu pensava, eu acho que isso aqui não é para mim. Então, naquela época eu tinha problema com a comunicação. Quando eu ficava nervoso, me dava uma gagueira, eu não conseguia falar direito, trocava as palavras. Tinha um problema sério com a comunicação. Então eu pensava, eu acho que não é para mim. Meu papel é ser um especialista em alguma coisa, mas não líder. E foi fazendo essas 3 estratégias aqui que eu consegui sair desse desafio. Então, primeiro, busque conhecimento com consistência, continue aprendendo. Segundo, se interesse realmente pelas pessoas. E terceiro, cultive a sua ambição, que é o que te faz de fato sonhar e que te faz de fato pagar o preço para alcançar esses sonhos, para viver uma vida que vale a pena e que, convenhamos, a vida que você merece viver. Deus não colocaria no seu coração um sonho que você não é capaz de alcançar. Mas você tem que pagar o preço. Vencer tem o seu preço. Eu te digo, é certeza que você vai vencer aplicando o que eu te falei aqui? Absolutamente não. Mas te prometo que a jornada de crescimento pessoal, de desenvolvimento, que é ser um líder, vale muito a pena. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, mande para aqueles contatos que são líderes e que precisam ouvir essas estratégias para melhorarem os seus desempenhos ou até para superar os medos de liderar pessoas. E também, se você ainda não fez isso, se inscreva no meu canal. Se você está me vendo pela primeira vez, toque em inscrever-se e ative as notificações, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui no nosso canal. Um forte abraço, deixa aí o seu like para distribuir o nosso conteúdo, é assim que você me dá aqui o meu salário, o meu reconhecimento é o seu like. Deixa aí o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!